Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 3 de setembro, nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 6, a Era dos 7 Espíritos. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 18, a Era dos 7 Espíritos. Ó Senhor Jesus, os irmãos têm mostrado para nós que esse 7 é a completude, Senhor Jesus. Não são 7 unidades, mas é o Espírito se dando totalmente, Senhor Jesus. Porque agora é a hora dos trabalhadores da última hora. Estamos nos últimos momentos que antecedem a volta do Senhor, ó Senhor Jesus. E o Senhor, Ele preparou algo especial, o momento da aurora. E Ele está contando com cada um de nós para cumprir a sua vontade. Ele estabeleceu princípios, Senhor Jesus, para revelar a sua palavra para nós. E nós precisamos obedecer ao Senhor. Uma palavra falada diretamente por Deus é diferente de uma palavra interpretada. Pode haver muitas interpretações, mas o falar de Deus é um só. Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa realmente perceber. Eu preciso me manter diante do Senhor. O Senhor está consolidando todas as coisas. Houve já muita degradação, mas o Espírito está conduzindo, Senhor Jesus, a sua igreja. Ó Senhor Jesus, a produzir os vencedores. Os vencedores vão ser produzidos dentro da igreja, mas não vão ser todos. Mas o Senhor realmente está contando com alguns. E se a gente realmente se manter simples, puros, ó Senhor Jesus, diante do Senhor, Ele vai realmente nos dar o entendimento correto da palavra, Senhor Jesus. Não é para simplesmente ficar interpretando, mas realmente receber um entendimento que vem do Espírito, um entendimento que vem de Deus, para que a nossa vida possa mudar e Deus possa realmente nos manter num estado de vigilância e obediência, para que a vontade dEle seja cumprida. Ó Senhor Jesus, cada um de nós possa buscar seguir o Senhor até o fim. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com bom te dê essa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 21. Ó Senhor Jesus. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 13, 20 e 21. Ó Senhor Jesus. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto, entre vós, onde Satanás habita. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículos 2, 3 e 8. Ó Senhor Jesus. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Revelação de Jesus Cristo,
que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ó Senhor Jesus! Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus! Amém! Ó Senhor Jesus, já oramos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: o ministério de João e a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus! Hoje vamos falar da importância do ministério do apóstolo João na volta do Senhor. O Evangelho de João lemos: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará por onde não queres. Na ocasião em que o Senhor disse isso a Pedro, ele olhou enciumado para João e perguntou: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ao dizer isso, Jesus afirmou que o ministério de João permaneceria até o momento de sua volta, e não que João viveria até sua segunda vinda. Ó Senhor Jesus! Mais tarde, após o martírio de Paulo, ocorrido provavelmente no ano 67, Deus milagrosamente levou João para Éfeso. Como as igrejas da Ásia Menor, que tinham recebido as palavras de Paulo, perderam itens essenciais como o amor e a fé, João foi enviado para lá a fim de restaurá-las. Ele morreu com mais de 100 anos, mas seu ministério não terminou após sua morte. Seu ministério, não obstante, principalmente as revelações do livro de Apocalipse, não teve grande impacto a partir do século III, pois a degradação entrou nas igrejas, a ponto de estas, no período de Pérgamo e Tiatira, chegarem a uma situação deplorável. Em Sardes, houve restauração, mas incompleta. Finalmente, Deus está consolidando a igreja em Filadélfia em nossos dias. Ó Senhor Jesus! Convém ressaltar que durante todo o período de declínio das igrejas, não houve o ministrar da palavra profética que conduzia o povo de Deus, como na época de Moisés. Graças ao Senhor, isso foi restaurado posteriormente. Vimos que o ministério de João está relacionado com a vinda do Senhor, pois por meio desse ministério, a palavra profética foi restaurada. Deus preservou o ministério de João após o de Paulo. Hoje, no século 21, vemos a consolidação da igreja em Filadélfia, justamente na época em que o ministério de João é retomado efetivamente perto da vinda do Senhor, no tempo da aurora. Não é à toa que Apocalipse é visto como o grande livro de revelação que Deus deu a esse ministro, uma vez que lhe mostrou as coisas relacionadas à sua volta, que acontecerão no tempo do fim. Ó Senhor Jesus! Em Apocalipse 1, versículos 1 e 2, vemos que para restaurar a situação normal da igreja no século I, Deus estabeleceu um princípio para revelar-se a seus servos. Não se revelar diretamente a um grupo de servos, pois certamente isso provocaria muita confusão. Então, ele mandou um anjo notificar a seu servo João, o qual recebeu essa revelação e atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. O ministério de João é para os tempos finais. Agora, no tempo do fim, esse princípio é restaurado. Apocalipse significa revelação. Deus quer revelar algo a seus servos. Graças a Deus, Ele nos tem dado muitas revelações mediante a palavra profética. Ó Senhor Jesus! Na porção de 2 Pedro 1, versículos 19 e 21, vemos a importância da palavra da profecia. A palavra profética é diferente da palavra de um mestre ou da de um intérprete, as quais podem apresentar diferentes interpretações. A palavra profética tem de vir diretamente de Deus e precisa ser confirmada para se comprovar que realmente provém dele. Ó Senhor Jesus! Nós vivemos essa experiência. O Senhor usou o irmão Dong, que em meio a perseguições e sofrimentos, abriu-nos caminhos, estabelecendo uma base sólida no viver da igreja. Após sua partida, demos continuidade a seu legado, e pode-se atestar que o Espírito pôde avançar rápido, confirmando com sinais, milagres e até por meio de acontecimentos seculares cada palavra que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos conceda o entendimento correto
do ministério de João e nos supra, mediante a revelação da palavra profética até sua vinda. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, por que as igrejas dos primeiros séculos caíram em degradação? Ó Senhor Jesus. O irmão deixa para nós muito claro aqui no alimento diário, né? Porque não houve a palavra profética. Senhor Jesus. Depois dessa palavra que compôs o alimento diário, os irmãos vieram complementando, né, a palavra profética. Senhor Jesus. O irmão veio mostrando, né, a história da igreja ali, ponto por ponto. Senhor Jesus. Foi mostrando que começou a entrar muita organização humana e a voz do Espírito foi deixada de lado. Alguns até com boa intenção, né, tentaram colocar algumas coisas ali, mas aí o ser humano, a organização, o inimigo também aproveitou muitas brechas, Senhor Jesus, e foi entrando muita coisa. O homem foi se exaltando e a palavra profética foi ficando de lado. Alguns começaram a dar seus próprios ensinos, suas próprias interpretações, e aí começaram a ter muitas vozes, ao invés de uma só voz, né, que é a voz de Deus. Então, por isso que foi havendo tanta degradação, e hoje não é diferente. Quando as pessoas começam a ouvir muitas vozes, dá problema. Por isso que mostrou, olha, Deus estabeleceu esse princípio, vai notificar a um, e esse vai notificar a outros, e esses outros precisam ser fiéis a essa palavra, a essa direção. Por isso a gente está sempre insistindo, sempre insisto aqui, aprenda sempre pegar a palavra e levar diante do Senhor. Aprenda a discernir a palavra que vem através do Senhor. Aí você vai ver toda a diferença entre um ensino e realmente aquilo que é direção de Deus. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: supridos pela revelação da palavra profética. A palavra profética ela é diferente. Ela realmente nos supre. Ela realmente nos firma. Ela realmente tira toda a dúvida, todo o véu. E é isso que a gente precisa. A gente não deve ficar discutindo, Senhor Jesus. Se a gente está conversando com alguém e levou para o lado da discussão, ó Senhor Jesus, né? Já tem algo errado aí. Eu preciso agora parar, ponderar, ir diante do Senhor, ó Senhor Jesus, para que realmente a palavra seja vida. A palavra mude a minha vida. Por isso o Senhor está mostrando para nós, olha, tem que ter um estado de vigilância constante, para que a gente realmente perceba, olha, o Senhor está vindo, não dá tempo de ficar distraído com muitas coisas. Eu preciso ouvir o falar de Deus e atender esse falar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós, né? Tem mostrado para nós de maneira muito clara, né, a perfeita definição da palavra profética. O que é a palavra profética? É a palavra que Deus fala. Senhor Jesus. É simples assim. Então, eu posso dizer para você, não, irmão, olha, eu estou aqui falando a palavra profética, Deus falou para mim, agora eu estou falando. Senhor Jesus, se Deus não tiver falado e eu falar isso, é tolice. Deus vai me cobrar, Senhor Jesus. E se Deus falou e eu não falo, Ele também vai me cobrar. Então a gente precisa realmente levar, né, aquilo que Deus tem falado. Eu preciso ouvir o Senhor. Por isso que mostrou para nós aqui no finalzinho, olha, a palavra profética é diferente de uma palavra de um mestre, né? Uma palavra de interpretação é muito diferente, Senhor Jesus. Né? A palavra profética chega para nós através do apóstolo. Né? O profeta e o mestre, eles têm a obrigação de pegar a palavra do apóstolo, a palavra que veio de Deus, né? Exercitar o Espírito para perceber, olha, isso aqui é o Senhor falando, Senhor Jesus. E tem que ser fiel. Então quando ele vai profetizar, quando ele vai ensinar, ele precisa pegar essa palavra. Ele precisa levar essa palavra adiante. Não é simplesmente pegar e falar, olha, o apóstolo falou isso aqui, mas eu tenho a minha interpretação. Senhor Jesus, não é realmente ir diante do Senhor. Hoje tem muitas pessoas distraídas com muita coisa e acabam não dando atenção. Então a gente já viu, já citei isso aqui, né, quando veio falando sobre isso no alimento diário, né? A gente às vezes pode ficar distraído com o ensino. Né? O Senhor está falando e aí eu olho, poxa, o Senhor falou essa palavra aqui, deixa eu ver isso aqui melhor e tal, e aí o Senhor continuou falando e eu me distraí olhando alguma coisa aqui e não percebi o que Deus falou. Então como a alimento diário mostra para nós, olha, eu preciso do entendimento correto, e para isso os irmãos vêm insistindo conosco, né? Eu tenho que ter uma fé sem fingimento, tenho que ter uma consciência limpa, né? Não pode estar cauterizada, tem que ter um coração puro, Senhor Jesus. Por isso a gente precisa ir diante do Senhor. Não posso ficar almejando outras coisas, né? A gente viu já na história da igreja, né? Ali, já na era de Pérgamo, Tiatira, Senhor Jesus, já começou a entrar degradação,
começou a entrar prostituição. Ó Senhor Jesus, as pessoas começaram a se vender, né? A vender a palavra, a mercadejar e muitas outras coisas. E aí, né, um se exaltou, outro se exaltou, um quis fazer uma coisa, o outro outra, e aí pronto, começou muito a falar, eu concordo com isso aqui, concordo com aquilo ali, e assim está até o dia de hoje. A maioria está assim. Não, agora tem uma igreja para cada gosto. Se você gosta disso aqui, vai para a igreja tal, vai para a igreja tal. E aí a pessoa, não, eu gosto disso aqui, eu gosto daquilo ali. E aí se distrai e não ouve a palavra de Deus. Você já estava ouvindo, né, a palavra de um pastor, e estava falando que ele viajou, foi para Israel, aí teve conversando com alguns judeus e tal. E aí ele conversando com o judeu contando para ele umas histórias, mas aí tem isso aqui lá no Velho Testamento que aconteceu isso aqui com Davi, e aconteceu não sei o que com o profeta tal. E aí ele chegou e ele começou a olhar e ver, e ali que realmente na Bíblia estava escrito tudo aquilo ali, e ele começou a olhar e falou, poxa, isso para eles é tão natural, eles falam essas histórias, e a gente olha na Bíblia ali e vai vendo isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, aí depois que aconteceu, depois de ter ouvido tudo aquilo ali que ele falou, realmente coisas ali que dá para ouvir ali e tal, e dá para você testificar na Bíblia, mas é uma distração, não me acrescentou nada espiritualmente. Então o que eu pude perceber, olha, é um ensinamento, é o que está na palavra, mas o que daquilo ali vai me levar a ver Cristo? Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente pegar toda essa palavra e levar diante do Senhor, né? O Senhor, por isso, está restaurando para nós princípios, restaurando para nós a palavra profética. Eu não estou ouvindo um mero ensinamento. Muitos irmãos já vieram, já participaram da vida da igreja, receberam o ensinamento de invocar o nome do Senhor, de ler, orar, tomar a palavra com oração, para ir diante de Deus, mas não fizeram isso. Tomaram isso como um mero ensinamento. Já aprendi a fórmula aqui, mas eu tenho um negócio melhor. Eu tenho uma interpretação melhor. Eu tenho uma visão melhor. E aí começaram a arrastar outros para cá, para lá. Senhor Jesus. Mas o que a gente precisa perceber é a palavra profética. É Deus continuar falando. Se Deus parar de falar, o que adianta todo o conhecimento? É como o Senhor falando a palavra. Se quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, a sua vida da alma, vai perder, mas aquele que perder por minha causa, vai salvar. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você receber uma palavra riquíssima dessa, e você olhar e falar, não, eu já aprendi aqui, tem algo melhor, e deixar de ouvir o falar de Deus? Você vai pegar algo aqui muito bom, vai arrastar um monte de pessoas, vai ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua alma, né? Vai perder a oportunidade de transformar a sua alma. O que é a vida da alma? É uma vida independente de Deus. O Senhor está mostrando para nós o caminho de Filadélfia, é um caminho de pouca força, mas tem um nome, a palavra. Invoca o nome do Senhor, valoriza a palavra que Deus está falando, valoriza essa comunhão, valoriza estar na presença de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa todos os dias continuar ouvindo o Senhor. O que adianta ter um monte de conteúdo, agradar um monte de gente, mas não ter a presença de Deus, né? Hoje o caminho de Filadélfia é o caminho de restaurar a palavra profética, é o caminho de valorizar aquilo que Deus está falando. Se Deus está falando, eu quero ouvir, eu quero me aproximar dele, né? Eu quero pagar um preço, não quero ficar ali envolto em muitas coisas, distraído. Senhor Jesus, estou mostrando para nós, olha, por isso que é aí que entra o ministério de João. João começou lá com os apóstolos, né? Depois o Senhor levantou Paulo foi martirizado, o Senhor veio com João para restaurar todas as coisas, e o Senhor falou, olha, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Mas não é a vida de João, mas o ministério. O ministério de João é que permaneceu. É um ministério de exercitar o Espírito, de ouvir o Senhor, de aplicar a palavra. O que João fez foi aplicar a palavra, foi viver. Quando você começa a prestar atenção nos escritos de João, tanto no Evangelho, quanto nas epístolas, quanto em Apocalipse, você vê coisas que Paulo escreveu, explicou. João pegou um monte de coisa que Paulo falou e resumiu em poucas palavras. Você consegue ver ali de maneira riquíssima. Ó Senhor Jesus. Então é isso que a gente precisa realmente perceber, né?
essa palavra é a palavra para o final dos tempos, que é a palavra de viver o Evangelho. O Evangelho completo é a pessoa de Cristo. Não dá para dizer, irmão, eu estou cheio do Evangelho porque eu sei pregar, sei falar. Não, estou cheio de Evangelho porque eu estou cheio de Cristo. Estou cheio de humildade, de perseverança, de vigilância. Estou diante de uma porta aberta que me mantém focado diante do Senhor, que me mostra que diante de muitos sofrimentos vale a pena ir diante do Senhor, vale a pena viver no Espírito. Ó Senhor Jesus, todo o ministério de João, toda a palavra de João está relacionado com a vinda do Senhor. É para produzir a vinda de Cristo, é para nos levar a realmente focar no Senhor. Essa é a igreja, como a gente viu no alimento diário de ontem, que tem uma visão que vem de cima, né? É a igreja que está vindo, né, como um exército. Ó Senhor Jesus, com as suas bandeiras, está vindo ali, né, cheio de resplendor. Cristo quer fazer esse casamento, né? Cristo ele é como o sol, a igreja é como a lua, né? Não produz luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Mas um dia o sol e a lua vão se unir, Senhor Jesus, vão ser uma coisa só. E é isso que Deus quer. Deus não quer nos levar para um lugar físico, nos levar para um céu. Ele quer nos levar para Ele mesmo, Ele quer se casar conosco. Ele quer fazer essa união, Ele quer nos dar a mesma vida. Ó Senhor Jesus, Deus ele deseja nos mostrar as coisas que estão relacionadas à sua vinda, as coisas que estão relacionadas ao tempo do fim. E hoje o Senhor precisa de uma igreja diferente, de uma liderança diferente, uma liderança que produza a vontade de Deus, que produza vencedores. Isso mostrou para nós, olha, estabelecer um princípio, não vai falar para um grupo de pessoas, porque senão cada um vai ter sua maneira de falar. Mas hoje o Senhor quer produzir um só falar, para não gerar confusão. Óbvio que a gente, né, vai ouvindo os irmãos falar, um tem uma característica, outro tem a outra, mas quando você vai realmente ouvindo, você vê que os irmãos têm o mesmo falar. Um falar está confirmando, está sustentando o outro, não é algo diferente. Por isso eu sempre insisto aqui, a cada semana a gente precisa compreender o encargo central, porque uma semana vai complementando a outra. Então, não é ouvir uma palavra essa semana e descartar a semana anterior, não. Uma coisa está vindo cada vez mais, se a gente se mantém guardando a palavra, né? Não negando o nome, nem invocando o nome do Senhor, exercitando o Espírito, se mantendo conectado com o Senhor, cada vez a palavra fica mais clara. Ó Senhor Jesus. Por isso que mostrou, né? Apocalipse quer dizer revelação. Até mostrou, né, que no sentido mais original é o ato de tornar descoberto. É a palavra de Deus. Deus vai falando conosco, a gente vai ficando cada vez mais claro. Uma interpretação você vai ver aqui, vai olhar, pô, é verdade, poxa, tem esse aspecto aqui, tem aquilo ali, poxa, muito bom. Mas quando é uma revelação, é diferente. A revelação te leva a ser testemunha. Ali mostrou que Deus mandou o anjo notificar, né, o seu servo João, para o servo João notificar os seus conservos, para dar testemunho. Ó Senhor Jesus. Então é isso que acontece. Quando vem uma interpretação, você toma uma postura, você vai ali, mostra e tal, e fala. Agora, quando é uma revelação, é diferente. Você está dando testemunho, como se você estivesse lá e visto com seus próprios olhos. Dar testemunho é diferente de dar uma interpretação, de dar um ensinamento. Então é isso que o Senhor quer de cada um de nós. O Senhor não quer fazer de nós mestres e intérpretes, Ele quer fazer de nós testemunhas. Aqueles que realmente estão vendo o que está acontecendo e o próprio Deus está confirmando, né, o viver através de sinais, né? A Bíblia fala que os sinais acompanham aqueles que creem, né? Eu criei, por isso é que falei. Então a gente precisa realmente falar, levar, ter um entendimento correto. E a gente tem que perceber, olha, a palavra profética, ela tem que vir de Deus. Ó Senhor Jesus, né? A palavra de Deus está vindo para nós e está vindo movida pelo Espírito. Não vem por particular elucidação. Ninguém jamais falou profecia por vontade humana. Ah, eu quero ser profeta. Ah, eu quero falar isso e aquilo. Não, é exercitando o Espírito. O Senhor vem direcionando. O Senhor vem mostrando. Ó Senhor Jesus. Toda a palavra profética tem um Espírito Santo por trás. Tem um Espírito confirmando, falando. O irmão até dá o exemplo, né? Que quando, até mesmo acontecimentos seculares, os irmãos foram visitar, né, Israel. No momento que pisaram lá, aconteceu, né, essa questão de mudar a embaixada, né, de Tel Aviv,
para Jerusalém, para mostrar que Jerusalém é a capital, sempre foi, tem que ser. Ó Senhor Jesus. Então, grandes acontecimentos na política, no mundo também, acordos de paz começaram a acontecer quando os irmãos começaram a perceber certas coisas, começaram a trazer para nós revelação, tirar do nosso meio confusão e muitas outras coisas. Então, o próprio Espírito está testificando, o próprio Deus está vindo. Isso é a palavra profética. Deus fala, a gente vive, porque o Evangelho é uma pessoa viva. A gente apresenta essa pessoa cada vez mais viva, porque cada vez mais está claro, cada vez mais dá testemunho desse Senhor, porque a gente está vendo, está vivendo isso, está ficando claro para nós e em nós. E aí as coisas vão acontecendo e o Senhor vem confirmando. Graças ao Senhor, né? Porque é tudo pelo Espírito. Se a gente realmente viver pelo Espírito, a gente vai cada vez mais apressar a vinda do Senhor e ser mais participante dessa obra. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.